futebol. Essa proibição no Brasil, gente, ela vai até 1979. Ela só termina em 1979. A lei é revogada. Mas a regulamentação do futebol feminino, ou seja, futebol feminino, né, para poder ter ligas femininas de futebol, dos clubes poderem, né, adotar o futebol feminino, ela só vem em 1983. Então, percebam o tempo, de 1920, quando a gente tem aí os primeiros aparecimentos do futebol feminino, 1941, 1940, com o primeiro jogo lá no Pacaembu. Somente em 1983 a gente tem a regulamentação do futebol feminino, né? E aí, em 1988, a FIFA vai fazer um mundial na China, e esse mundial é o primeiro torneio feminino a existir no mundo, né? É um torneio experimental, tipo assim, vai funcionar? Vamos ver se vai dar certo? Vamos botar essas mulheres para jogar oficialmente, vamos fazer um experimento, né? A seleção brasileira vai, né? Só que olha o descaso. Quando a gente fala de descaso com a seleção feminina, né, é histórico isso, né? Em 1988, a seleção brasileira feminina viajou para o Mundial com as sobras dos uniformes dos homens. Consegue parar para pensar nesse absurdo? Não existiam uniformes feitos para as mulheres, né, no futebol feminino brasileiro. Elas viajaram com o que sobrava das roupas, né, dos uniformes dos homens. Né? Então, o descaso já começa aqui. Né? Em 1991, em 1988, o torneio experimental na China. Em 1991, a primeira Copa Feminina de Futebol da FIFA. Né? O tratamento dado à seleção brasileira feminina ainda era muito amador. Tá? Em 1996, a primeira Olimpíada com futebol feminino. Primeira Olimpíada com futebol feminino. E aí, várias seleções, inclusive a do Brasil. Em 2003, a primeira Copa do Mundo da nossa rainha Marta. Né? A Marta aparece, né, para o futebol feminino no mundo em 2003 pela primeira vez. Ela joga a primeira Copa do Mundo dela em 2003. Quando eu fiz esse breve histórico, né, para que a gente entenda como que é uma grande luta, né, para que as mulheres possam narrar futebol, jogar futebol, comentar futebol. A gente está vendo agora uma Copa do Mundo com muitas mulheres comentaristas, né, tanto na rede aberta da Globo como na Sport TV, que é a rede fechada, né, são para assinantes. Né? A gente já vem vendo, esse é um movimento que já vem acontecendo, né, em Copas do Mundo. Eu acho que mais especificamente a partir da Copa do Mundo de 2010, né, as mulheres começaram a aparecer mais nesse cenário como comentaristas. Eu, como já falei aqui várias vezes, eu amo futebol, gosto de comentar, sou assim desde criança, né, ia aos jogos com os meus pais, né, me apaixonei pelo Vasco da Gama, sou vascaína, enfim, me apaixonei pelo Vasco da Gama vendo um jogo do Roberto Dinamite com o meu pai, né, perguntei ao meu pai quem era aquele cara que eu ficava, enfim, maravilhada vendo ele jogar, né, e meu pai me disse que ele era um craque do Vasco, e aí dali em diante eu virei vascaína, né. Na minha adolescência, eu sempre gostei de falar sobre futebol, e era uma coisa estranha, porque eu sou da geração final dos anos 80 e início dos anos 90, quando você não tinha mulheres, ou o que era normal eram mulheres sem entender futebol, os caras rindo da cara das meninas que acompanhavam a Copa do Mundo e não sabiam o que era um escanteio, um tiro de meta, um impedimento, né, como é que era o pênalti. E eu sempre gostei e sempre soube, porque eu sempre acompanhei futebol. Para mim era normal eu acompanhar futebol com meu pai. Era normal eu ir aos estádios com meu pai. Né? E eu não ia para ficar pedindo um picolé, né, e para ficar querendo comer, como muitas crianças vão, né? Eu ia para ver o jogo e acompanhar o jogo. Mesmo que não fosse o jogo do meu time, eu sempre gostei de ir ao estádio para ver jogos, né, independente de ser o Vasco ou não. Então, como eu vivi esse ambiente ainda muito machista, né, os meninos da minha escola ficavam impressionados de eu entrar numa roda de conversa, num bate-papo e falar sobre futebol no mesmo nível deles.
e eles não gostavam, eles achavam esquisito, né, de ter uma menina que sabia falar sobre futebol. Para eles, o normal eram as outras meninas que não entendiam nada de futebol, que falavam, que futebol de novo. E eu entrava na conversa para falar sobre futebol.